Temer o Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Isso está no livro de Provérbios. Tudo bem? Eu me chamo Roberta, se você não me conhece, muito prazer. Eu achei interessante começar esse vídeo com esse versículo tão forte, desse livro tão conhecido, que é o livro de Provérbios de Salomão. É o livro da sabedoria, né? E quem não quer ter sabedoria na sua vida? Quem não quer saber viver nessa terra, viver esses poucos anos que a gente tem de vida? Esses dias eu tava falando com meu pai e a gente tava falando sobre a vida, sobre, né, às vezes as pessoas que a gente conhece e que infelizmente, né, já estão morrendo, estão doentes, né? E ele tava falando uma coisa interessante que eu fiquei pensando, né? Em média, mais ou menos, a gente vive 70 verões. O que são 70 verões? Na nossa vida é pouquíssimo. Então, por que a gente não viver essa vida com sabedoria? Isso mesmo. E eu vou ler novamente esse trecho tão forte da palavra do Senhor. Está no livro de Provérbios, como eu disse, no capítulo 8, versículo 13. E eu vou deixar na descrição desse vídeo para você ler na sua Bíblia e fazer a sua reflexão. Eu encorajo, né, todo mundo que me assiste a fazer isso. Ter a Bíblia física, anotar, grifar, fazer as reflexões, a gente esmiuçar a palavra do Senhor, que é riquíssima. E se você é uma pessoa aí que não está familiarizado com a Bíblia, e você pensa assim, puxa, mas a Bíblia é um livro tão retrógrado, tão antigo, foi escrito aí por tantos anos. É um livro muito atual, é um livro que contém muita sabedoria para a nossa vida. Poupa aí a gente de muita dor de cabeça. E olha o que esse versículo diz: temer o Senhor é odiar o mal. Muitas vezes a gente se equivoca aí, né, nessa palavra temer, né, como medo. Aqui no caso, está se referindo temer, o respeito, né, respeitar Deus, amar a Deus, é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Você se identifica com esse versículo? Você odeia o mal? Às vezes a gente pensa assim, odiar, né? É uma palavra tão forte, parece que é uma coisa ruim. Mas existem coisas que a gente deve odiar. A palavra do Senhor diz, né? Odiar o mal, odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Quando a gente pensa nesse versículo, primeiro a gente deve pensar na nossa vida, né? Fazer uma autorreflexão e pensar, na minha vida, as minhas práticas diárias, eu tô odiando o mal? Eu tô odiando o orgulho e a arrogância? Eu tô pensando nas minhas atitudes, no meu comportamento, vigiando esse aspecto da minha vida, porque o ser humano tem uma tendência muito forte para o orgulho. Às vezes a gente acha que a gente não é orgulhoso. Às vezes a gente acha, não, capaz, eu sou super humilde, né? Eu visto a sandalinha da humildade. E que nada, basta uma pessoa aí pisar no teu pé, né? Pisar no teu carro, puxar um pouco a tua orelha, falar alguma coisa aí pra você que você não gosta, quem sabe o sangue começa a ferver e você começa a mostrar aí que você não é tão humilde assim não pra aceitar conselhos, para receber alguma crítica muitas vezes, para passar por algumas situações. Então Deus nos testa, né? Testa o nosso coração para ver se realmente a gente está aí vigiando esse aspecto da nossa vida, que é o orgulho, que acaba destruindo a nossa vida, destrói o nosso relacionamento com Deus, porque Deus se opõe aos orgulhosos. A palavra do Senhor diz isso, Deus se opõe aos orgulhosos. E a gente odeia o orgulho na nossa vida? A gente pode dizer que a gente odeia o orgulho, a gente pode dizer que quando a gente identifica aí uma atitude de orgulho e a gente logo se arrepende, vai para a presença do Senhor, muitas vezes assim, com arrependimento e com lágrimas, odiando o orgulho na nossa vida, a gente pode dizer isso? A gente pode dizer que a gente odeia a arrogância?
Numa roda de conversa, será que a nossa fala está muito mais aí na nossa vida, nas nossas conquistas, nas nossas dificuldades? Será que a gente fala muito mais da gente mesmo numa roda de conversa? Isso, às vezes, demonstra que nós somos pessoas arrogantes, né? Querendo só pensando em nós mesmos, mais interessados na nossa vida, não querendo dar atenção para as pessoas, para as necessidades das pessoas. A gente quer mais é falar, né? E soltar aí, né? Soltar o que a gente pensa, soltar nossos problemas, soltar nossas vitórias, eu. Será que a gente é assim? Isso é uma demonstração de arrogância. O mau comportamento e o falar perverso. Será que a gente, quando a gente pensa na gente mesma, a gente se orgulha assim em falar da vida das pessoas, né? Ficar julgando, o mau comportamento, né? Então, são coisas que a gente precisa vigiar na nossa vida. Porque isso é temer o Senhor. Temer o Senhor é odiar o mal, né? E ódio não é uma palavra tão negativa assim quando a gente pensa em o que a gente vai odiar. A gente deve sim odiar o mal. E principalmente, né, como eu disse, numa autorreflexão. E agora se aplicando aí na nossa convivência com as outras pessoas, será que a gente odeia estar numa roda aí de amigos que tem esse comportamento ou para nós tanto faz? A gente não se incomoda e tá no meio de pessoas que estão falando de forma perversa, estão com mau comportamento, tem uma postura arrogante e orgulhosa. Isso nos incomoda ou a gente acha normal? Porque sim, para o mundo, que eu digo mundo aí no vocabulário gospel, né, no vocabulário igrejês, o mundo são pessoas aí que não estão nem aí para Deus. Não gosto muito de usar esse termo, sinceramente, mas para melhor explicar, né, pessoas que não estão nem aí para Deus, para o mundo. É normal cada um falar de si, é normal a gente ter orgulho, às vezes é visto até como uma qualidade, né? A pessoa é tão segura de si, cheia de orgulho aí das suas conquistas, cada um quer ser mais, né, do que o outro. Isso é normal, para o mundo é normal, mas você odeia isso? Você odeia esse comportamento, odeia esse falar perverso? Esse orgulho, essa arrogância, primeiramente em você e também no convívio com as outras pessoas, então serve essa reflexão para nós, porque isso é temer o Senhor, né? Não adianta a gente dizer assim, vou na igreja, vou lá todo domingo, vou lá todo sábado, vou lá toda quarta, todo culto de oração eu tô lá, todas as programações da igreja eu tô lá. Não adianta nada se a gente não odeia o mal, né? Não odeia o orgulho no nosso coração, se a gente não identifica que isso nos afasta do Senhor, porque o Senhor se opõe aos orgulhosos, né? Então, temer o Senhor é isso. Se você está pensando, né, puxa, como que eu vou me aproximar de Deus? Isso é uma boa diretriz para a sua vida. Esse versículo aqui em Provérbios, capítulo 8, versículo 13. Temer o Senhor. E como eu disse, não é no sentido de ter medo. Às vezes a gente confunde essa palavra, né? A gente acha que temer é no sentido de ter medo. E não, temer é respeito, né? Como que eu vou respeitar? Como que eu vou alegrar o coração de Deus com a minha vida? Temer o Senhor é odiar o mal, odiar tudo que Deus odeia, né? Com ódio mesmo, ódio santo, mas é ódio, essa é a palavra que está na Bíblia. Hoje em dia a gente está numa, né, às vezes numa sociedade, aí até mesmo dentro da igreja, numa visão que tudo é amor para lá, amor para cá, Jesus é amor. Mas a gente esquece que Jesus, quando esteve nesse mundo, ele também usou aí do ódio. Ele expulsou ali aqueles mercadores do templo. Não estava cheio de amor ali naquela atitude, ele estava odiando o mal. E na nossa vida a gente precisa ter essa prática, né? Não é aí um incentivo para a gente se rebelar, né? Odiar tudo, não.
mas a justiça, porque Deus é amor e Deus é justo. Então, a nossa justiça, né, odiando o mal, primeiramente na nossa vida, né, em esmiuçar ali as nossas atitudes, esmiuçar, repensar a nossa vida. Se estamos aí com o coração orgulhoso, arrogante, falando tanto da gente mesmo, né, contando vantagem, falar perverso, falando de todo mundo, enfim, essas pequenas situações do dia a dia que às vezes a gente não vê mal, não vê problema nenhum, mas Deus odeia isso. E nós também, como filhos de Deus, como pessoas aí que querem se consagrar, né, se santificar na presença do Senhor, a gente precisa odiar isso. Então fica essa reflexão. Espero que você tenha gostado. Se você gostou desse conteúdo, passa para mais pessoas. Passa e abençoa a vida de outras pessoas. Curte esse conteúdo, me coloca aí nos comentários o que você pensa sobre esse assunto, né? O que você pensa sobre esse versículo. E eu vou deixar na descrição do vídeo esse trecho que nós lemos. Também vou deixar na descrição desse vídeo Bíblias, links de Bíblias, de livros, para você crescer na sua vida de fé. Links de Bíblias com letra grande, links de Bíblias de estudo, te encorajando aí para adquirir uma Bíblia física para você sublinhar, né, colorir bastante a sua Bíblia, anotar, que isso é muito importante para a gente fixar o conhecimento. Abraço e até o próximo vídeo.